pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Eliana Esmeraldo. A nossa disciplina desse mês é a didática do ensino superior. Essa disciplina ela traz um elementário assim fantástico, porque você vai estudar, trabalhar todas as metodologias da didática, especificamente para o ensino superior, professora? Não especificamente para o ensino superior. Mas dentro dessa didática você já pensa numa forma, numa metodologia e uma noção de que o aluno, ou a vida acadêmica do aluno, ele já se inicia com um objetivo que seria a sua formação profissional. Então, a didática do ensino superior, ela tem como principal objetivo discutir toda uma abordagem do sistema de processos, ou seja, tudo que é relacionado ao ensino e aprendizagem, tudo que vem para realizar, para analisar os elementos que compõem o sistema, uma forma de você descrever o ensino da aprendizagem e enfatizar essa metodologia, ou seja, trabalhar todos os pontos dinâmicos, as estratégias individuais, as estratégias em grupos, uma forma de que essa aprendizagem realmente aconteça, onde se trabalha um grupo de não só de aprender, mas aprender, colocar em prática tudo aquilo que você está propondo para o seu alunado. Então, essa disciplina ela traz uma reflexão também sobre a avaliação, sobre como você fornecer ferramentas de elaboração para o plano da disciplina, enfim, trabalhar todos os pontos que tragam o histórico, né, sobre a didática, o conceito do conhecimento, como você conceituar de forma correta o conhecimento. Para cada pessoa existe um método de conhecimento. Trabalho um pouco sobre a formação e a docência do ensino superior, ou seja, o próprio docente, seu comportamento, a sua forma e a sua didática. Mostra um pouco sobre a aula, o método de ensino, a estratégia de ensino, a forma de modalidade de ensino, né? Hoje nós estamos vivendo um sucesso absoluto do ensino à distância, mesmo no ensino presencial, ele está alinhado e anexado híbrido junto com ele, então o aluno ele precisa se adaptar a esse ensino à distância, trabalhar esse ensino à distância, trabalha um pouco sobre a avaliação da aprendizagem no ensino superior e todo um plano de curso, né, sobre o ensino superior. Então, a educação, ela vem dentro de uma evolução e acontecendo uma evolução muito rápida, né? A construção do sistema escolar é um trabalho hoje muito bem analisado, projetado, planejado para acompanhar as mudanças do mercado como um todo. A tecnologia, ela está alinhada a tudo que nós fazemos hoje, né? A tecnologia hoje é o principal meio de comunicação, então ela não poderia ficar de fora da educação. Então, a educação ela está muito alinhada à tecnologia e isso trata-se de uma grande evolução para a mesma. Então, é importante observar que nos dias de hoje fica cada vez mais difíceis modelos pedagógicos individuais, já que a sua aula ela entra num ponto onde você vai trabalhar tudo aquilo que está relacionado à didática, né? E será divulgado. Uma aula sua hoje, ela pode ser gravada por um aluno e ser divulgado em qualquer meio, né? Para que isso acrescente, se estenda esse conhecimento. Principalmente se você tem uma didática dinâmica, principalmente se o professor ele consegue atrair o aluno, chamar a atenção do aluno e fazer com que esse aluno ele realmente absorva aquele conteúdo e coloque em prática. Então, é importante saber também que hoje, numa visão de nova escola, se influencia destinos de educação ocidental e que esta ainda ela precisa ser estudada, né? Ela precisa ser observada e ela precisa ser colocada em prática. Ela precisa ser aplicada dentro de situações onde essas situações sempre tem uma visão de modificação. Eu gostaria de deixar para vocês uma série de importância de leitura para o docente, onde não existe docente sem a referência de Paulo Freire, né, de Montessori, de Piaget, do próprio John Locke. Então, o
docente, ele sempre vai procurando se espelhar em alguns autores onde eles fazem a história da educação ou fizeram a história da educação acontecer de forma bem diferente, de forma mais responsável, né? Não é você pensar no que você está deixando para o alunado, mas é você pensar no que o alunado está absorvendo dentro daquilo que você está deixando. Então é importante que você sempre busque trabalhar uma visão da educação sempre na percepção para que ensinar, ou se você conseguir responder alguns questionamentos, comprova que você está dentro de uma metodologia certa, né? Por que ensinar, para que ensinar, para que ensinar. Então, para que ensinar? O que o professor, quando o professor questiona para que ensinar, ele absorve uma responsabilidade maior e essa responsabilidade envolve a questão da metodologia ou o que ele traz dentro dessa metodologia, né? Qual é a situação dinâmica que ele consegue colocar como estratégia para atrair o aluno a esse aprendizado, para fazer com que o aluno ele realmente se concentre. Então, antes de estudar os aspectos didáticos propriamente dito, é muito importante refletir um pouco sobre o sentido da atividade docente. Então, o docente ele precisa ter a consciência no sentido da sua atividade e que ele precisa responder alguns questionamentos a ele mesmo antes de ministrar qualquer conteúdo, antes de facilitar esse conhecimento. Então, para que ensino, né? Para que serve o que eu estou fazendo? Isso significa que os aspectos didáticos ele deve estar subordinado a uma definição, a um propósito, a algo válido que você vai realmente ter a ciência da sua importância naquele momento, da sua importância dentro daquele conteúdo, da sua importância ao facilitar. Então é importante que a formação pedagógica ela seja vista como futuro, um futuro muito próximo, onde você está formando pessoas ou profissionais que estarão no mercado de trabalho determinado a lhe servir ou servir aos seus, com competência, né, com dedicação e seguro daquilo que está fazendo para que isso lhe traga qualidade no serviço, qualidade no produto, enfim. Para que haja essa sustentabilidade nessa visão do professor, cita-se alguns pilares e eu vou destacar alguns aqui, vocês se aprofundam mais nesses pilares no nosso material didático. Então, um dos pilares é fazer uma reflexão de uma ordem histórica, né, filosófica, sociológica, a respeito de onde você está, a respeito daquela instituição, a respeito do papel na sociedade dentro daquela instituição, a respeito da finalidade da educação dentro daquela instituição. Então, você precisa conhecer, né, quais são os pontos que você está seguindo e o que você precisa analisar para fazer valer aquela marca ou até melhorar com a sua metodologia, para que deixe uma mensagem positiva através daquilo que você está facilitando. Outro pilar é um conjunto de conhecimento científico. Você precisa se espelhar, se referenciar em alguém. Você não pode ter um conteúdo à toa. Esse conteúdo ele precisa estar ali voltado para uma referência, né, filosófica, científica, sociológica, enfim, você vai se espelhar em alguém. Outro pilar é a iniciação da prática. Essa iniciação da prática dos diferentes métodos e técnica pedagógica é ela que permite a comunicação educativa e eficaz. Cada professor tem a sua, cada professor tem o seu comportamento, tem a sua forma dinâmica, né, de mostrar aos alunos, de apresentar aos alunos aquilo que é na sua responsabilidade do conteúdo. E outro é o estudo psicológico, né, e pedagógico da didática da disciplina escolares. Por que isso? Onde eu unifico o psicológico com o pedagógico? Toda a minha metodologia, tudo aquilo que eu estou passando para o aluno, eu preciso analisar também como é que esse aluno está recebendo. E há algumas variáveis nessa recepção do conteúdo, né? E essas variáveis nós chamamos de interferências. Essas interferências podem ocorrer dentro de um comportamento pedagógico, ou seja, do próprio professor, ou de um comportamento psicológico, que é aquilo que o aluno está observando, como ele está
recebendo. Então, esses fatores são influenciados pelo estado emocional, pelo estado social, pelo estado físico. Tudo isso pode ser visto como interferência. Quando eu respondo esse questionamento, para que ensinar, por que ensinar, de imediato eu preciso responder também o que é educação. E a definição de educação parece ser tornada assim algo bem difícil de se definir, de se conceituar, né, para muitas pessoas. No entanto, a prática, ela parece revelar que ainda há certas confusões a respeito desse termo. Por mais que eu tenha uma definição só para a educação, para cada pessoa ela é absorvida e colocada em prática de forma diferente. Então, o grande número de teorias e abordagem que leva a uma reflexão sobre o fracasso de algumas instituições, isso leva a uma visão do que é a educação na prática, né? Ela é uma prática social que visa o desenvolvimento do ser humano nas suas potencialidades, habilidades e competência. O ideal, dentro de definições de vários filósofos, teólogos, de sociológicos, enfim, ela traz essa definição, que ela é uma prática social, precisa ser uma prática social, ela precisa desenvolver o ser humano, ela precisa ter as suas potencialidades, ela precisa deixar as habilidades e competências na pessoa. Então, a educação ela é vista como um direito para todos, né? E esse direito trata-se do desenvolvimento humano por meio do ensino. As pessoas elas precisam estar se desenvolvendo a cada dia, né? As pessoas precisam conhecer as suas capacidades intelectuais e de forma individual. Ela pode até ver e se comparar com outra pessoa, mas cada um tem as suas. Então, a educação ela é vista como a realidade de cada país, a realidade de cada sociedade, os valores das pessoas. Tudo isso é visto numa concepção diferente, né? Foi por conta desse aspecto ou dessa diversidade que hoje nós temos uma preocupação com a questão da educação dentro dos povos tradicionais, para que mantenha a sua cultura, para que mantenha eles mantenham a sua língua. O professor precisa estar preparado para isso. O professor consegue, na verdade, trabalhar esses pontos e trazer uma formação para os próprios povos indígenas, para que eles estendam essa sua formação a formar outros profissionais dentro das suas tribos. Enfim, a educação ela é vista como respeito. Eu respeito a questão da cultura do outro, a visão social do outro. Quando esse respeito não interfere na vida do outro, ele precisa acontecer. Então, a educação ela tem essa visão e ela luta muito trabalhando essa visão, né? Fazendo com que as pessoas vejam a educação como uma visão de valores, de objetivos e principalmente de prioridades. Por quê? O homem, ele não é um ser passivo, né? Por isso, perante determinadas situações, ele reage de acordo com a sua escala de valores. Por isso que essa cultura precisa ser considerada e respeitada, né? Alguns, eles procuram se transformar em algumas situações, pois ela não está de acordo com seus valores, mas ele vai tentando se adaptar e essa adaptação às vezes exige muito esforço do indivíduo, adaptação no meio corporativo, adaptação no meio social onde ele passa a estar inserido, adaptação no meio familiar, quando esse meio familiar vai se transformando e evoluindo de alguma forma, e ele vai se adaptando a esses pontos. Dentro dessa adaptação, exige que ele tenha algumas prioridades, né? Objetivos prioritários. Esses objetivos ele é bem destacado por Demerval, onde ele traz uma face da realidade concreta do próprio homem, né? Ou seja, os objetivos gerais e prioritários para as nossas educações, que seria educação para a subsistência, educação para a libertação, educação para a comunicação e educação para a transformação. Quando o professor ele tem essa real responsabilidade, essa visão responsável por esse tipo de educação, sem dúvida nenhuma que ele consegue formar a sua metodologia, a sua didática bem coerente, bem determinada, bem
realizada. Então, esses objetivos, ele pode ser definido dentro de uma visão só, onde o subsistema ele traz uma análise mais detida, que revelará o próprio homem, né, de uma forma geral, não sabe ver ou tirar proveito dessas possibilidades ou situações. Por não saber, frequentemente ele acaba destruindo as mesmas. Então, quando eu tenho uma visão para a educação, para a libertação, eu posso utilizar, ter uma visão desse homem, de utilizar esse elemento na situação que ele não é capaz de intervir nela, decidir, engajar-se, assumir-se pessoalmente a responsabilidade de suas escolhas, onde na verdade ele consegue, com essa adaptação ele consegue, né? Já a educação para a comunicação, ela trabalha a forma de interferir na situação sem uma consciência, ou seja, as possibilidades, os limites e a consciência que se adquire da comunicação. A evolução para a transformação, ela traz alguns objetivos, contudo, só serão atingidos como uma mudança sensível, ou seja, com uma adaptação, com um panorama geral, né? Você tem uma visão holística, através dessa visão holística, você vai se adequando numa forma geral dentro da educação. As avaliações institucional, eu posso citar como exemplo, né? Onde se questiona a mesma coisa de uma forma nacional para todos os estados, municípios, sem distinguir a questão da região, sem distinguir a questão cultural, enfim. Esse pode ser citado como um exemplo da educação para a transformação. Você consegue ter uma visão holística, você consegue fazer um panorama do que está acontecendo no desenvolvimento daquele aluno de uma forma nacional, de uma forma geral. E se tratando de educação em valores, objetivos e prioridade, ainda tem a visão da educação escola, que isso vai interferir na formação profissional do aluno quando ele chega na sua fase acadêmica. Educação nunca pode ser confundido com escolarização, né? Pois a escola não é o único lugar onde a educação acontece. Em todo lugar existem redes estruturais, sociais, de transferência para essa educação, né? De uma forma geral. E dentro dessa nova geração é algo bem comum em ser visto, em ser analisado em relação à educação. Questão dos lugares, questão da própria cultura regional, questão do próprio comportamento entre faixa etárias de idades, que são considerados tipos de educação respeitada e que essas variáveis ou modificação vão acontecendo no decorrer do tempo, né? Mas o maior problema, onde Paulo Freire destaca muito, não é a questão do fracasso escolar, mas o fracasso da sociedade inteira para a educação, para a formação da comunidade educativa. Por quê? A sociedade por si, ela vai influenciando, né, e retirando do indivíduo aquilo que ele vai desenvolvendo no seu ambiente escolar, familiar, quando há essa parceria, né? Eles podem estar dentro dos dois momentos, onde há uma parceria escola-família, mas essa parceria onde tudo vai acontecendo de forma, eu não vou dizer correta, mas esperada, a sociedade ela pode vir no meio e interferir nesse desenvolvimento, né? E Paulo Freire ele deixa muito claro que enquanto alguns autores estudam a escola como um todo, ele descuida de um fator fundamental, que é a sociedade, né? O problema na educação inserido dentro do mecanismo social, como destaca Paulo Freire. Nesse sentido, o próprio afirma que não é a educação que forma a sociedade de uma determinada maneira, senão que esta torna-se o formando ou a si mesmo uma forma que estabelece a educação de acordo com seus valores, de acordo com seus guias da sociedade. Então, a sociedade
é quem traz uma estrutura definitiva à educação, em função de tudo, mas principalmente em função dos seus interesses, em função daquilo que é chamado de poder. É isso que encontra a educação como fator fundamental, né? Aquela que tem a percepção para o poder. E dentro dessa visão tem a parte da educação, valores e objetivo, quando se alinha educação e professores. O professor ele é o profissional, não é o único agente da educação. Ele é um profissional da educação, mas esse agente, existe aí várias conexões, né? Assim como a validade, a necessidade da escola é questionada, também a necessidade da existência de professores profissionais é posta em dúvida por alguns críticos educacionais, quando ele diz que o professor é o único agente da educação, e não é. Existe aí vários outros fatores, família, sociedade, faixa etária de idade, enfim, são fatores que vão fazendo essas interferências entre um agente e outro. Então, se admitirmos que o professor é um mero transmissor de informação ou fabricante de especialista, podemos admitir que sua função ela não é tão necessária. Nós sabemos que o professor não pode se limitar a um simples repetidor, né? Mas ele precisa ter a sua função bem mais ampla, ele precisa ser pesquisador, ele precisa conhecer onde ele está inserido, ele precisa respeitar a razão do estado daquele aluno ali, ele precisa conhecer o seu alunado, ajudar esse alunado, trabalhar junto com ele todas as interferências emocionais, sociais, enfim. O que mais influi nesse desenvolver para atingir a essa área docente, a essa formação superior, ela vem desde as crianças, né? Desde a fase de infantil, onde existe um espelho entre a criança e a personalidade do professor. A criança ele vai se espelhando naquilo que ele tem do professor. Então, é muito importante que você analise esses pontos, é muito importante que você trabalhe a visão dessa personalidade, onde isso causa uma influência. Por isso que o meu comportamento é tudo, a forma de alinhar o meu comportamento é tudo. Então, o ensino e a aprendizagem, eles vêm de uma antiguidade desde a própria humanidade, né? Nas tribos primitivas, os filhos aprendiam sempre com os pais, eles estavam se espelhando nos pais com as suas necessidades, com o seu comportamento. Hoje nós percebemos que algumas coisas mudaram, muitas coisas mudaram, se tratando de educação, porque hoje as crianças elas passam a se espelhar geralmente na sua visão ou imagem educacional, porque elas vão para a escola muito cedo, aprendem a falar na escola, alguns aprendem a andar na escola, os seus primeiros passos acontecem dentro da escola, né? Por conta do que ocorre com a sociedade, onde as pessoas elas precisam se manter, elas precisam trabalhar, e isso vai fazendo uma mudança do papel do professor, do ensinar e aprender, e do quanto esse respeito fará uma diferença em toda a sua vida educacional, em toda a sua carreira, né, até chegar na sua formação profissional. Então, nos nossos dias, tal importância do ensino e aprendizagem que ninguém pode deixar de refletir o seu significado é essa visão, é as mudanças que estão acontecendo no meio educacional. Por isso que a gente não consegue mensurar ou até dividir esses pontos, né, de como analisar, de como ver o agente, o professor como o único agente da educação, mesmo passado a ele essa responsabilidade. Nos últimos 10 anos, o conhecimento humano ele desenvolveu-se muito em relação a todo o restante da história da humanidade. Diante de vários fatores, né, nós concluímos que hoje, mais do que nunca, se faz necessário refletir o ensino e a aprendizagem como uma forma de muita responsabilidade, porque é através desse ensino e aprendizagem que esse indivíduo ele se desenvolve e ele fará uma diferença dentro do seu mercado, né? Dentro daquilo que ele vai exercer. Por isso as questões sobre educação exigem atitudes constantes para essas novas reflexões.
né? Se nos nossos dias, apesar do progresso tecnológico, as pessoas não melhoram muito, talvez isso se deva em parte à falta de questionamento, a questão do campo de educação, as suas escolhas, principalmente naquilo que se refere valores. A gente não pode entender que a educação ela não é considerada com as suas principais interferências o comportamento das pessoas. Elas podem, pelo seu comportamento, ser vista como uma pessoa sem educação ou que foi mal educada, né? Onde ela teve pouco visão de ensino e aprendizagem, ela pouco colocou em prática aquilo que ela aprendeu e para isso se sobressaiu toda a sua cultura, todo o meio onde ele está inserido, que isso interfere no seu comportamento. Então a luta do ensinar e aprender atual não se reveste de um otimismo encorajador, romântico, mas sim em cima de apreensões, de inquietações diante de boa parte do nosso futuro, né? Nós nos preocupamos em como é que as pessoas estão aprendendo, o que é que elas estão absorvendo, o que é que elas estão colocando em prática, como é que elas estão adaptando esse conhecimento à sua realidade, se nessa adaptação eles não conseguem distorcer aquilo que aprendeu e agir de forma errada. Então, nesse quadro, saber distinguir o que é valioso ou não dentro do propósito da formação humana exige uma atitude corajosa e essa atitude precisa ir além das aparências na busca da verdadeira causas que reagem nossos comportamentos, que essas interferências acontecem muito em relação à nossa vida social, ao nosso estado emocional, as interferências, né, do ambiente, do espaço físico, enfim. E dentro ainda do ensinar e aprender, vamos deixar dentro do nosso conteúdo um resumo do que seria essa evolução, né, no conceito de ensino. E por que hoje nós discutimos tanto, debatemos tantos e nos preocupamos tanto com essa evolução. O conceito de ensino, assim como o conceito da educação, evoluiu graças aos questionamentos e pesquisa realizados por diversos pensadores, educadores, psicólogos, sociólogos, enfim. Sempre dentro dessa visão onde precisa se unir várias áreas, né, e trabalhar esses pontos de evoluir junto com essas áreas. A educação ela é discutida como um tema complexo e é assunto de muitos estudos atuais. Esse processo que a evolução da educação envolve desencadeia principalmente na transformação do trabalho dos profissionais. Né? Como é que nós estamos colocando no mercado de trabalho pessoas competentes, que tipo de competências? Porque hoje nós precisamos saber que o conhecimento, para que ele dê certo, envolve junto com esse conhecimento que nós chamamos de competências e habilidades, comportamento. E esse comportamento ele pode anular esse conhecimento, né? Porque a sociedade, no que você se depara com uma ação evolutiva da educação, você se depara com essa evolução junto com a sociedade. E a sociedade, ela consegue esmagar, eliminar, né, essas pessoas que não conseguem se comportar conforme a sua profissão exige. Então, dentro do ensinar e aprender, o que seria a aprendizagem? O que é a aprendizagem para você? Faça essa reflexão, o que realmente significa a aprendizagem? O ensino visa, sim, a aprendizagem, isso é fato, mas o que é a aprendizagem? A aprendizagem é um fenômeno e um processo bastante complexo e hoje existem muitas coisas sobre a aprendizagem e elas são estudadas principalmente pela psicologia educacional. Então o professor precisa se aprofundar muito na psicologia. Ele precisa entender muito a questão do eu para assim passar a entender a questão do outro. Então a psicologia ela sempre vai estar presente de uma forma muito clara e à frente de tudo o que está relacionado à educação. Estudar a psicologia é função do docente, se aprofundar na psicologia é função do docente. Então, existe alguns tipos de aprendizagem que eu gostaria muito que vocês se aprofundassem,
né, sobre esses tipos de aprendizagem, utilizar-se de forma correta quando se pede aquele tipo de aprendizagem, que você sabe distinguir quando usar, para quem usar e como usar. Eu vou citar algumas, que isso aí a gente leva em todas as fases da sua carreira educacional, né? O aluno, independente das fases que ele esteja na educação, ele utiliza esses tipos de aprendizagem, né? E o professor precisa dominar a aprendizagem motora, a aprendizagem cognitiva, a aprendizagem afetiva ou emocional, que essa diz respeito aos sentimentos e às emoções, que são as principais interferências no ensino e aprendizagem. Quando o aluno está em aprender e aprender, essa diferença, essas interferências, ela pode ser e ocorrer pelo seu estado emocional. Então, aprender a apreciar o belo através de obras de arte, aprendizagem espelhada em alguns autores. Então, a aprendizagem afetiva, ela é uma série, ou ela traz uma série de implicação pedagógica. Ela é a decorrência do clima da sala de aula, do comportamento do professor, da forma de como o aluno respeita, valoriza e como também é recíproco essa troca, como o professor respeita, valoriza o aluno. Ainda dentro desses tipos, ainda tem a aprendizagem e a motivação, que é para que uma pessoa absorva, aprenda o que é necessário, o que ela quer aprender, ela precisa ter um motivo para isso. Ela precisa estar ali por querer, por estar aberto para isso. Isso leva ela a ter um motivo à sua ação. Então, para criar essa situação, o professor deve conhecer os interesses atuais dos alunos e até de uma certa forma individual. O professor precisa manter o aluno orientado naquilo que ele quer seguir, buscar sempre encontrar a motivação nesse aluno e buscar principalmente fazer com que ele alcance os seus interesses e objetivos através da aprendizagem. Então, tudo isso, gente, eu utilizo através da didática pedagógica. Didática pedagógica, ela sempre vai ser vista como um processo de ensinar, mas principalmente essa relação professor-aluno. Já a pedagogia, a didática, ela é esse processo de ensinar, melhor dizendo, mas trazendo essa relação professor-aluno. Já a pedagogia, ela é esse processo de ensinar, de formar, mas alinhando também a relação do professor-aluno. Pedagogia, ela sempre tem que ser vista como didática. Pedagogia, ela sempre será a arte de educar. É a ciência e a arte de educar. Pedagogia, ela sempre será vista como uma reflexão metódica. E sobre a educação, ela vai sempre esclarecer a prática dela, E a didática, ela é uma disciplina técnica, ela é uma forma de trazer o objeto específico da técnica de ensino. A didática, portanto, ela sempre vai estudar essa técnica e a técnica de estimular, de dirigir, de encaminhar o discurso da aprendizagem na formação do homem. A didática geral, ela sempre vai estudar os princípios, as normas técnicas, tudo aquilo que deve ser regulado a qualquer tipo de ensino, e para qualquer tipo de aluno. A didática, ela sempre terá uma visão geral que vai auxiliar na atividade docente. Já se ela for vista de uma forma especial, ela vai estudar os aspectos científicos, todas as suas referências, tudo que é determinado dentro de uma disciplina, pela sua faixa etária, pela sua razão social, pela sua razão do próprio valor, dos próprios valores do aluno, cultural, enfim.
didática sempre será visto como metodologia. Tanto a didática como a metodologia, elas vão estudar os métodos, elas vão trazer a diferença, qual ponto de vista que tem cada um. Então, a metodologia, ela vai estudar o método do ensino e classificar, né? E a didática, ela vai fazer o julgamento de uma forma crítica do valor dos métodos do ensino, como foi que você se comportou naquele momento, né? Como o professor facilitou esse conhecimento alinhando ao seu comportamento. E para que tudo isso ocorra, o professor precisa pensar como está o seu currículo, né? E como está o seu planejamento. O currículo e o planejamento, ele sempre vai ser aplicado na educação como uma variação no decorrer do tempo. Essa variação exige que o professor esteja em formação contínua. Ele não pode esperar que ninguém invista nele. Ele, sim, vai investir nele mesmo. Né? Não esperar que o outro invista nele, ele vai investir nele mesmo. Para que esse seu currículo seja apreciado, desenvolvido, enfim. Alguns fatos históricos, no entanto, impuseram mudanças no modo de ver e pensar do próprio homem, que ele precisa investir nele, que ele precisa alimentar esse currículo, que ele precisa conhecer o seu currículo, as dimensões dele, quando ele precisa ser atualizado, as dimensões filosóficas, quando ele precisa de mais pesquisas, as dimensões socioantropológicas, que trabalha as transformações sociais nos processos que são acelerados através da sua pesquisa, e as dimensões psicológicas, que faz com que o seu currículo ele seja bem sucedido, porque isso aí já envolve o seu comportamento, a forma de se comportar das pessoas, enfim. É necessário também que tenha uma boa definição na aprendizagem, que é o estudo do ser humano. E também dentro do currículo ainda temos a questão dos cuidados pedagógicos. As grades curriculares, elas devem e sofrem uma lógica pedagógica. Para isso, cabe ao professor cuidar para que esses elementos sejam observados. Ou seja, a ordenação, a sequência, o comportamento, a forma de como ele está deixando aquele conteúdo, o que realmente está ficando como algo que vai agregar ou o que está ficando como algo que vem ser prejudicial para o aluno. Então, o comportamento do aluno, ele sempre terá um processo de ensino e aprendizagem. O professor precisa observar isso. Imagine que você está aplicando uma avaliação e você percebe a inquietude do aluno, você percebe que ele não pode, naquele momento, ele não tem a paciência e a concentração nem da leitura. Imagine que isso não já seja uma forma de observação já dentro de uma avaliação, onde você vai trabalhar esses aspectos para saber avaliar esse aluno diante daquele estado ou como aconteceu diante daquela avaliação. Então, o comportamento do aluno durante o processo de ensino e aprendizagem, isso aí precisa ser observado pelo professor, estudado pelo professor, para que ele tenha uma avaliação correta, mediadora, medindo de uma forma geral. Então, essa sala, ela precisa significar algo positivo para o aluno. Se naquele momento não é, o professor ele precisa estar atento a isso, né? Certa vez o professor afirmou que somente entraria em uma sala de aula para lecionar quando o aluno modificasse seu comportamento, tornando-se mais disciplinados. Essa fala é significativa na medida em que alerta para o sentido disciplinar, ou melhor, da indisciplina na sala de aula. Mas essa sua implicação, no caso do desenvolvimento do aluno, no ensino e aprendizagem, ela pode acontecer. Então, a afirmação do questionamento é muito sério. Eu não posso me recusar de não atender um aluno por não avaliar que ele, naquele momento, existe um motivo para aquela ação, ou seja, para aquele comportamento. Então, causas de indisciplinas e possível solução para orientar a atividade do aluno precisa ser visto, na verdade, e feito pelo professor. Porque nós precisamos analisar o comportamento do aluno
e o que leva aquele comportamento, né? O que leva a uma agitação, o que leva a uma palavra, né, que venha a machucar, o que leva... Enfim, o professor precisa estar atento a isso. Então, se fosse para vocês fazerem uma reflexão, eu gostaria de pedir, se fosse não, faça uma reflexão, né? Faça uma análise, o que leva realmente o comportamento de um aluno, quais são os fatores que interferem no comportamento do aluno, independente da sua faixa etária. Pesquisem para que vocês aprendam, pesquisem para que vocês levem para a carreira de vocês estratégias de como estudar e avaliar o aluno de forma correta. Isso é algo de vocês, é algo para vocês, né? É algo que vai agregar à profissão de vocês. Então eu quero que vocês se aprofundem no material, busquem tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, se aprofundem na pesquisa, principalmente comportamental do aluno, para que vocês sejam e permaneçam docentes de sucesso. É isso que eu espero dos meus alunos que estão numa formação profissional, que tudo que eles estejam planejando, que eles estejam traçando como objetivos, eles alcancem e com muito sucesso. Muito obrigada e até a nossa próxima aula ou a nossa próxima disciplina, se Deus quiser. Muito obrigada, eu sou a professora Eliana Esmeraldo e encerro nossa aula de hoje, né, de didática do ensino superior por aqui. Fiquem com Deus e até mais.